Olá, hoje a gente vai trabalhar a parte de alcanos, né? Que seria um tipo de hidrocarboneto, onde a gente vai ter apenas cadeia aberta, né? E saturada. Então, quando você ouvir falar em alcanos, de cara, a gente lembra logo do infixo, né? E o an, que vai indicar sempre pra gente que minha cadeia ela é saturada. Mas antes disso, antes de continuar, vamos lá. Porque os alcanos, eles têm uma característica bem interessante. Eles são conhecidos no latim como parafinas, né? Pouco afim. Por que isso, professor? Justamente pelo tipo de característica de ligação que ele apresenta. Quando você fala que um alcano, o an, caracteriza uma ligação saturada, você está lembrando, né? Ou lembre-se, você está trabalhando com ligações sigmas. Ligações dentre as ligações covalentes, as ligações mais fortes, porque as fusões desses orbitais estão acontecendo de maneira frontal. Então, em relação, quando você fala de força, você está falando de uma grandeza vetorial, você tem que comparar. Então, comparado com a ligação π, então comparado com os alcenos, com os alcinos, com os alcadienos, você está trabalhando aí então com a cadeia onde se apresenta saturações. Então, a tendência desses alcanos é justamente terem menores poderes de reatividade em relação aos outros hidrocarbonetos. Beleza? Então, isso é importante. Né? Por isso que os alcanos são conhecidos como parafinas, pouco afins. Certo? Como a gente já sabe, o infixo an caracteriza justamente uma cadeia saturada. E os alcanos apresentam cadeias abertas. Uma outra curiosidade, né, para vocês não errarem nunca em nenhuma prova, como os alcanos é um tipo de hidrocarboneto e como a função hidrocarboneto só apresenta carbono e hidrogênio, ela nunca poderá ser uma cadeia heterogênea. A cadeia de hidrocarbonetos será sempre homogênea. É impossível o hidrogênio estar fazendo duas ligações, portanto é impossível ele estar entre dois átomos de carbono. Então eu posso aí caracterizar, e aí aumenta a minha classificação. Os alcanos são saturados, o infixo an, são abertos e são com certeza homogêneos. Podendo ser então, né, duas características aí, ou de cadeia normal ou de cadeia ramificada, que a gente vê já já. Então aqui eu coloquei dois exemplos bem tranquilos. Né? Você tem CH4, você tem CH3, CH3. Eu estou colocando aqui com fórmulas estruturais planares. A gente também pode representar de maneira mais simples, através de bastões ou linhas. Então, por exemplo, eu poderia aqui fazer o quê? Com a estrutura de um alcano com 3 carbonos. Então eu faria 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. É a maneira mais prática, né? É uma estrutura com 5 átomos. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 carbonos. Ela é mais prática, né? Mas para quem tem mais dificuldade, lógico, fica mais difícil porque ele não consegue visualizar os hidrogênios. Mas aí é só lembrar que o carbono é tetravalente, vai fazer as 4 ligações. Se esse carbono aqui está fazendo apenas uma ligação com esse carbono, que a gente chama de um carbono, nesse caso, primário, né? Então aqui ficaria faltando 3 átomos de hidrogênio, né? Então você teria aqui um CH3. Aqui você tem esse carbono secundário, está ligado a 2 átomos de carbono. Então aqui você teria um H2. A mesma coisa você vai ter aqui, você vai ter aqui e você vai ter aqui um H3. Então a forma de bastões ou linhas é uma forma mais prática, para você não ter que ficar colocando toda a estrutura. É lógico que para quem tem mais facilidade. Beleza? Então, alcanos, parafinas, ligações saturadas, dificilmente, né, mais difícil em relação às ligações π, elas sofrem quebras, então a reatividade é menor, pouco afins, são abertos, saturados e sempre, independente de qualquer que seja o hidrocarboneto, homogêneo. Podemos representar de maneiras estruturais, né, de maneira mais fácil, planares, ou através de bastões, que é uma estrutura planar, só que de maneira mais simples. O que caracteriza? Vamos lá. De maneira estrutural planar, já consigo identificar um alcano. E se ele me der uma fórmula geral? Né? Uma fórmula molecular. C10H20. Isso aí é um alcano? Bom, se a gente parar para fazer uma análise matemática de todas essas estruturas, a gente vai perceber que existe uma organização entre elas. Você tem um carbono, 4 hidrogênios. 2 carbonos, 6 hidrogênios. Então, o que foi que a galera fez? Uma relação matemática. Percebeu-se que para cada átomo de carbono que eu tenho na estrutura, eu teria o dobro desses átomos de carbono mais 2. Então, vamos lá. Se você tem 2 átomos de carbono, você teria C2. Você teria, então, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6.
Então você teria C2H6. Então, como eu falei, o C10H20 seria um alcano? Não, não seria um alcano. A princípio posso até não saber o que seja, né? Mas não é um alcano. Para ser um alcano, C10, eu teria que ter um H22, o dobro mais 2. Tranquilo? Então, já conseguimos identificar um alcano através de uma fórmula estrutural, seja planar, né? Ou através de uma fórmula geral, que é justamente o dobro mais 2, o hidrogênio, em relação ao carbono. Nomenclatura, professor. A nomenclatura de um alcano, ela vai se dar de maneira igual a todas as outras nomenclaturas. Ou seja, se você consegue entender essa nomenclatura base, você vai entender qualquer nomenclatura de qualquer função orgânica. Eu não estou falando nem de hidrocarboneto. Toda nomenclatura ela se baseia em 3 pontos. Num prefixo. Esse prefixo vai sempre indicar para vocês o número de carbonos na sua estrutura. Você vai ter o infixo, esse infixo aqui que a gente vai já falei aqui umas 10 vezes, é o AN. Ele vai indicar o tipo de ligação. No caso, um alcano AN, você tem uma ligação saturada. Né? Se você tivesse uma ligação dupla, você teria um EN. Né? Uma ligação tripla, você teria um IN. Então, o infixo vai indicar a ligação e o sufixo vai indicar o tipo de função que você está trabalhando. Como eu estou trabalhando com hidrocarboneto, então a gente vai ter a finalização do sufixo com a letra O. Por isso que a gente chama, né, de metano. Aí começa a fazer sentido. Você tem met, vamos lá, recapitulando. Um carbono, né, a gente usa o prefixo met. 2 carbonos, a gente usa et. E aí voltando a repetir, não é para alcano, é para qualquer nomenclatura. 3 carbonos, prop. 4, but. 5, pent. E assim sucessivamente. Hexa, hepta, octa, nona, deca, decano, duodecano. E aí vai. Beleza? Então, os prefixos vão indicar o número de carbonos. O infixo, facinho, no caso do alcano, eu já sei que é AN, porque minha cadeia ela é saturada. E o sufixo, um hidrocarboneto. Né? Por exemplo, lá fazendo alguns devaneios, se eu tiver uma função álcool, então eu já sei que a terminação, né, o sufixo seria ol. Por isso, inclusive, ó, fazendo já um breve teste de memória, você tem o etanol, ó, é uma função já mais complexa, muito mais do que um hidrocarboneto, mas você já vai saber, né? E visualizar o etanol, o et tem 2, o an já sei que minha cadeia é saturada, e o ol que é um álcool. Vamos voltar, né? Então, para os alcanos, então eu coloquei aqui alguns exemplos, vamos ver aqui o CH4. Então, CH4, como a gente viu, eu tenho um carbono, então eu já sei que meu prefixo ele é met. Se ele é uma cadeia saturada, já sei então que meu infixo é an. E como é um hidrocarboneto, então ele vai ser o metano. E aí vamos embora. 2 carbonos, prefixo et, cadeia saturada an, sufixo o. Prop, infixo an, função O. Forma de linhas ou bastões. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho o but, né, que é o famoso gás but-an-O, né, que é o gás butano. Beleza? Então essa é a nomenclatura para cadeias, logicamente, normais, sem apresentar nenhum tipo de ramificação. Mas ela é a base, porque quando você vai trabalhar uma cadeia ramificada, que daqui a pouquinho a gente já começa, você vai, logicamente, dar o nome das ramificações e aí vai seguir com a cadeia principal, ou seja, continua com a mesma característica de nomenclatura. Então, recapitulando, qualquer nomenclatura, qualquer uma, você usa o prefixo, número de carbonos, o infixo, que caracteriza o tipo de ligação, e o sufixo, a minha função. Beleza? Vamos lá? Então, nomenclatura de cadeia normal ficou aqui. Vamos começar agora a nomenclatura de cadeia ramificada. Vamos lá. Então, com 4 carbonos, a gente pode ter, vamos lá, várias opções. Por quê? Porque com 4 carbonos você passa a ter várias possibilidades de construir estruturas. Então vamos lá, para ficar fácil. Quando você tiver 4 carbonos e a valência estiver no carbono primário, formando uma estrutura normal, uma cadeia normal, você vai ter justamente o radical butil ou butila. Perceba aqui o quê? O que é que eu tenho aqui agora? Lembrando lá do isopropil. Você tem aqui uma estrutura ramificada
onde você percebe que você tem aqui, ó, onde você tem a ramificação, um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Então, de novo, você passa a ter, aonde tem a ramificação, um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Esse tipo de radical vai ser então ser chamado de isobutila. De novo, uma cadeia normal, só que agora você tem um carbono secundário. E aí fica fácil, você vai chamar de sec-butila. 4 carbonos, sendo que esse carbono é um carbono terciário. Lembra que ele está ligado a 3 átomos de carbono. Então você vai ter uma terci-butila. Então vamos lá. Você tem um radical metil-etil. Lembrando que você tem o propil, né? Vou fazer aqui. Propil, 3 carbonos. Valência no carbono primário. Você tem o propil. Valência no carbono, né, central. Você tem metil de um lado, metil do outro. Você tem o isopropil. Com 4 átomos, butila, isobutila, sec-butila e terci-butila. Os vestibulares, de modo geral, trabalham mais até o propil. Mas é interessante, né, dar uma estudada, dar uma visualizada, principalmente na butila, na isobutila. Cai bastante também, né, em alguns vestibulares um pouco mais tradicionais. Então vamos lá, fechar. A gente viu o quê? Primeiro, cadeia principal, a maior possível. Segundo, numerar a minha cadeia, dando os menores valores possíveis a todas as ramificações. E, por último, identificar as ramificações, são chamadas radicais alquilas. De novo, eu só coloquei, a princípio, radicais derivados dos alcanos. A gente depois vai ver radicais derivados de alcenos, né, de cicloalcanos, de aromáticos e vários outros radicais. Beleza? Então vamos lá, vamos fechar. Então, exemplo 1. Coloquei o exemplo 1, um exemplo mais simplesinho. Achar a cadeia principal, nesse caso é fácil, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Só para uma questão de visualização, vou colocar esta aqui como minha cadeia principal. De cara, sabendo que essa é a cadeia principal, eu já sei que aqui eu tenho uma ramificação, e aí bem fácil agora, né? Um carbono, já sei que ela é minha metila, ou metil, e vou numerar. 1, 2, 1, 2, 3, então vou começar a numerar daqui, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos dar o nome, né? Segundo aí o PAC, a gente vai dar o nome das ramificações em ordem alfabética, não vem ao caso, porque esse caso só tem uma ramificação, seguido da cadeia principal. Nesse caso, eu tenho uma ramificação metil, né? Uma ramificação metil. Essa ramificação metil ou metila está no carbono 2. Professor, nesse caso, ela não teria outra possibilidade. Sim, concordo. Né? Porque se ela tivesse aqui, ela deixaria de ser uma ramificação. Se ela tivesse aqui, a gente começaria a numerar da direita, continuaria sendo 2. Certo? Então, nesse caso, não precisa pela obviedade. Né? Eu subir para cima, metil 2. Então, eu vou colocar só para que vocês visualizem. Então, eu tenho um radical metil no carbono 2 e a cadeia principal, 4 carbonos. Né? A gente tem o but, cadeia saturada AN e minha função O, butano. Tranquilo? Vamos lá, complicando um pouquinho mais. Primeiro, vamos achar a cadeia principal. Então, vamos olhar. Quanto mais assim você fizer, mais rápido você vai achar. Mas vamos lá. Vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, por que você não desceu? Uma questão de lógica. Aqui só tem um carbono, aqui tem 2. Então você vai ficando cada vez mais rápido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou descer, não me interessa, né? 2 carbonos. Se eu começar daqui, é a mesma coisa, ó, tem um carbono para cada lado. Vou começar daqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora? E agora fica para aquela lembrancinha do início dessa aula, né? Quando você tem mais de uma possibilidade de cadeia, eu tenho que escolher obrigatoriamente a mais ramificada. Se você escolher essa daqui, ó, como cadeia principal, você passa a ter uma única ramificação aqui e outra aqui. Você tem 2 ramificações. Se eu escolho essa daqui como cadeia principal, ó, vamos escolher essa daqui como cadeia principal, eu passei a ter 3 ramificações. Então, essa é a minha cadeia principal. Segundo ponto, enumerar a cadeia. E aí, visivelmente, elas estão muito mais localizadas para a esquerda, mas se quiser, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho uma no 2, outra no 3 e outra no 5.
Se você começar daqui, você teria a primeira no 3, no 5 e no 6. Com certeza, 2, 3 e 5 tem números mais próximos. Então, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. E visualização, quem são as ramificações? Já sabemos, né? Metil, etil, metil. Agora só é dar o nome indicando a localização, lembrando que é em ordem alfabética, segundo a IUPAC. Se ele não disser, né, dê a nomenclatura de acordo com a IUPAC, ele pode ter o direito de começar a colocar por complexidade. Né? Mas se ele falar, né, segundo a IUPAC, você é obrigado a usar a ordem alfabética. Então você tem aqui, né, a nomenclatura começando pelo radical etil. Então você tem um etil num carbono 3. Você tem dois radicais, né? Você tem um no 2 e outro no 5. Então você tem um dois radicais metil, sendo que um está localizado no carbono 2, não é isso? E outra no carbono 5. E agora você tem o que? A cadeia principal. 7 carbonos, então você passa a ter aqui o epitano saturada hidrocarboneto. Beleza? Então, por que não escolhi essa? Porque essa aqui tem o maior número de ramificações. Coloquei agora também em forma de linhas. Forma de linhas, cada vértice é um carbono. De novo, aquela velha brincadeira de achar a cadeia principal. Bom, não vou começar daqui visualmente. Aqui tem 2, né, que só tem um, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, com certeza eu continuo. 5, 6, 7, voltando, 5, 6, 7, 8. Ó, já vi que para baixo não vai dar. Aqui, ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, por que você foi para cima? Tanto faz. Você tem um carbono aqui, um carbono aqui. Tanto faz. Vou jogar para cá, 8. Então já vi que minha estrutura tem 8 átomos de carbono. Visualmente, percebo que ó, a primeira ramificação aqui teria 3, 4, 5. Aqui já vem 2, 3, 4. Então o lado de cá vai estar mais próximo. Então lá vamos nós. Então esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui será meu carbono 1. Esse carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 e o carbono 8. Ramificações. Metil, fácil, né? Metil, fácil. 1, 2, etil, né? Et. Um carbono, metil, fácil. 3 carbonos, sendo que a ramificação está no carbono central. Então a gente vai chamar de um isopropil. Vamos fechar o nome, né? Então você tem etil no carbono 5. Então você vai começar por ele. Então você vai ter o etil 5. Depois você vai para quem? Para o metil, onde você vai ter 2 ou mais no 3 e no 6. Então você tem um trimetil, 3 radicais metil, um no 2, outro no 3 e outro no 6. O que a gente tem mais? A gente tem um 4 isopropil. E faltamos só a cadeia principal, 8 carbonos, eu tenho o octano. De um modo geral, os vestibulares eles não trazem nomenclaturas tão complexas como essa. Mas um treinamento, você faz um exercício cotidianamente, vocês vão perceber que é bem tranquilo. Você tem 3 passos, né, sendo que esses passos vão servir praticamente todas as funções. Achar a cadeia principal, depois você vai numerar essa cadeia e por último você vai identificando as ramificações. Lembrando que você vai seguir a nomenclatura em ordem alfabética, certo? É interessante continuar parte 2, parte 3, alcenos, alcínios,
vão perceber que a presença de uma dupla, de uma tripla ligação, vai facilitar bastante a nomenclatura. Principalmente porque agora a gente tem algo que diferencia na minha estrutura, certo? Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa primeira aula de alcano. Ela é muito importante para que vocês possam entender todas as outras funções, né? Eu não estou falando de funções, não estou falando nem de alcenos, estou falando aqui de álcool, de éter, éster. Ela é a base, né? Os outros hidrocarbonetos nem se fala, vão ficar muito fáceis, muito mais rápidos, aulas bem mais simples, né? Então eu espero que ela tenha ajudado bastante. Um grande abraço e até a próxima.